você está com a sua Bíblia, vou pedir para você abrir no Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 14, e nós vamos ler os versículos de 1 a 3. Mas antes de começar a meditar sobre essa mensagem, eu gostaria de perguntar como é que está o seu coração nessa manhã, não é? Qual a aflição que você traz nele nessa manhã? Eu confesso que muitas vezes nós trazemos muitas aflições no nosso coração. Porque você vai embora amanhã. Por isso, você está aflito? Carol então, volta. O coraçãozinho está apertadinho. Mas eu vou ficar assistindo você pela televisão, vou mandar e-mail. Não basta. Não basta? Não basta. Eu vejo de vez em quando. Mas sabe, a gente está rindo aqui, eu confesso para os irmãos que o que tem acontecido com a igreja do Senhor Jesus, com os cristãos perseguidos, tem me trazido bastante aflição. Você deve ter visto aí nos noticiários, né, nos jornais, nos telejornais, naquilo que me toca muito, crianças presas dentro de jaulas, né, como represália por causa de atentados, a perseguição, a morte de cristãos. Quando a gente vê essas notícias, parece até uma montagem, parece que não é verdade, né? Tão longe da nossa realidade, da liberdade que até o momento a gente tem no nosso país, Brasil, de cultuar a Deus, de pregar a palavra de Deus. Parece que essas coisas são montagens, são absurdas. A gente vê crianças sendo usadas para isso, né? Cristãos sendo mortos, degolados. Isso me traz muita aflição, né? E muitas vezes esse peso para muitos de nós não é tão grande, porque não nos afeta, né? Essa perseguição toda. Mas saber que irmãos nossos, cristãos, homens e mulheres de Deus, crianças, têm sido mortas por servirem ao mesmo Deus que nós servimos. Isso é muito triste. Então, vendo os noticiários ontem, lendo o jornal e vendo essas publicações no Facebook, na internet, essas fotos realmente trazem aflição. Também no seu dia a dia, né? Você também tem as suas aflições, suas preocupações. Por isso eu intitulei o tema da nossa meditação de hoje, uma receita para o seu coração, para as aflições do seu coração. Então eu queria ler com você João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 3. A minha versão diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. João capítulo 14, versículo 1 a 3. Você vê aqui o próprio Jesus falando com os homens que estavam ali, com os seus discípulos, aqueles que estavam próximos, falando sobre coisas que aconteceriam. E é bom a gente entender um pouquinho o porquê ele disse essas palavras, o porquê João 14, de 1 a 3, menciona isso. Jesus acaba de dar algumas notícias aos seus discípulos que abalaram o mundo deles, que trouxe aflição. Um pouco antes, Jesus havia descrito uma série de calamidades que o mundo experimentaria nos últimos dias. E ele contou isso para os discípulos. Os seus homens, né, os discípulos, provavelmente pensaram assim: isso é horrível. Até mesmo com todas as notícias que a gente vê no dia a dia, você pode também dizer: isso é horrível. Mas eles devem ter pensado assim: bom, pelo menos no meio dessas notícias tristes, Jesus vai estar aqui conosco. Mas então Jesus disse: eu estou indo embora. Primeiro eu vou ser morto e depois eu vou deixar vocês. Você é capaz de imaginar o olhar desesperados nos rostos desses discípulos? Bom, provavelmente a visão desses discípulos, né, do rosto deles, deixou claro para Jesus que eles necessitavam de alguma palavra de ânimo ou de uma nova perspectiva. A nossa fé em Deus, Jesus explicou, nos garante total segurança. Embora possamos passar por todo tipo de dificuldades e sofrimentos, nós podemos contar com o amor de Deus e ter a certeza de nosso lugar com Ele na eternidade. Com essa confiança, nossos corações não ficam nem um pouco aflitos. Mas minha pergunta é: será que nós temos essa confiança que Jesus ali coloca para os discípulos em Deus, né? Bom, para transmitir segurança aos seus discípulos, Jesus então explicou que cada um deles tinha um lugar garantido lá no céu.
Durante aqueles 3 anos em que os discípulos tinham seguido Jesus, nunca haviam tido um lugar que pudessem chamar de lar, onde reclinar a cabeça. Embora Jesus tivesse ido embora, a sua promessa de um lar deve ter significado muito para os discípulos. Jesus também prometeu que estaria com eles de novo no céu e também quando voltasse à terra para reinar durante o milênio. Quando notícias perturbadoras nos afligem, nós podemos descansar nas promessas de Deus. Nessas horas, nós devemos nos lembrar que Jesus prometeu a suprema segurança de um lar no céu e a alegria suprema de estar com Ele para sempre. Isso, com certeza, é o remédio certo para os corações aflitos, né? Não sei como está o seu coração nessa manhã, mas a certeza de um dia, né, nós irmos morar no céu, estarmos com Jesus, sabendo que é um lugar que Ele mesmo foi preparar para cada um de nós. As aflições do dia a dia podem chegar, mas nós não podemos deixar de ter essa confiança. Agora eu quero te contar uma coisa sobre as aflições, né? E eu escolhi um pensamento de uma missionária, Corrie ten Boom, que ela diz assim: a preocupação não elimina os sofrimentos de amanhã, ela só esgota suas forças hoje. Não andeis preocupados por coisa alguma, né? Diz a palavra de Deus. Que no meio dessas aflições você possa ter essa certeza de que temos um Deus que cuida de cada uma das nossas necessidades. Ele está com seus olhos por todas as coisas que estão acontecendo. E essa palavra vem ao meu coração também, né? Sobre essas catástrofes, essas coisas que têm acontecido com os nossos irmãos, com a igreja que tem sido perseguida. Deus tem preparado para cada um de nós um lugar, um aposento especial na casa de Deus que Ele mesmo foi preparar para a gente. Olha que o padrão dele de qualidade é bem alto, é excelente, com certeza. E Ele preparou isso para mim e para você. Que você tenha essa certeza no seu coração. Não deixe, também de orar pelos nossos irmãos, pela igreja que tem sido perseguida, por esses países que têm impedido que a palavra de Deus se propague. Mas olha, não deixa que isso vire uma aflição, porque a aflição só vai minar suas forças. Amém? Vamos orar, pastor Serginho? Tchuli, vamos orar sim, é importante a gente orar, porque quando a gente vê isso aí, a gente está se identificando, né, com irmãos nossos, pessoas que às vezes servem a Deus, como a gente também quer servir aqui, eles lá na realidade deles e nós aqui na nossa. Mas o que não pode trazer no nosso coração, eu vejo, deixar essa angústia, é quando a gente se preocupa só com o segmento. São outros, quando a gente vê lá o Boko Haram fazendo o que está fazendo, o ISIS fazendo o que está fazendo, lá na Nigéria as eleições são adiadas porque os caras falaram, não vai ter eleições, não terão as eleições. Outras pessoas estão morrendo, pessoas que estão sendo ceifadas aí, sem o conhecimento da verdade, sem o conhecimento da salvação. Então nós precisamos orar por essa violência de uma forma geral, para que a paz de Cristo, ela seja assim, esse árbitro, esse divisor de águas no nosso coração, nós venhamos ser movidos por esse amor, né, que tira a angústia da nossa vida. Amém. E, como os discípulos, nós temos emoções, às vezes nos desesperamos, mas nós temos a esperança maior que é o céu. Amém. Graças a Deus. Amém? Pai, nós oramos juntos agora, nesta manhã, primeiramente exaltando o Teu nome, glorificando ao Senhor por mais um dia. Oh Deus, gratos pela misericórdia que se renova na minha, na vida do tio Uli, na vida do nosso querido telespectador. E, ó Deus, com o coração angustiado por essas notícias, as violências, ó Deus, cristãos sendo mortos, a igreja do Senhor sendo perseguida, ó Deus, pessoas sendo mortas, ó Deus, brutalmente, numa ignorância, Deus, sem tamanho, crendo assim, ó Deus, que o mundo jaz no maligno, Pai. Mas, ó Deus, nós temos uma esperança, e a nossa esperança é o Senhor. A nossa esperança, Deus, é a glória do Senhor na nossa vida. Portanto, vem, Senhor, que a Tua glória, ela nasça, ela venha sobre nós, ó Deus, nessa manhã. E, ó Deus, que esta alegria, a alegria incontida, Deus,
do Espírito em nós, a felicidade se manifeste, ó Deus, num dia de pura, Deus, dependência do Senhor. Amém. Queremos crer, ó Deus, nesta palavra, especialmente esta que diz que o Senhor foi assunto aos céus para nos preparar lugar, ó Deus, na casa do nosso Pai. E, ó Deus, é para lá que nós vamos, lá, Deus, que nós queremos ir, é lá que nós desejamos estar. E aqui, a nossa missão e a nossa função é mostrar para outros também este caminho. Amém. Que seja, Deus, por essa mensagem tremenda que foi trazida aos nossos corações hoje, essa reflexão, ó Deus, sobre aquilo que nos angustia e muitas vezes de uma maneira volúvel, de uma maneira assim efêmera, de coisas passageiras, ó Deus, nós nos preocupamos com aquilo que nós temos por vaidade, Pai. Mas que esta angústia nos leve a pensar nesses índices, ó Deus, mais profundos, ó Deus, de compaixão, ó Deus, compaixão pelo próximo, por aquela alma que se perde, por aquele irmão que sofre, ó Deus, pelo necessitado, olharmos pela viúva, pelo órfão, Pai. Nós queremos viver a realidade, Deus, do amor de Cristo nas nossas vidas. Portanto, Deus, pedimos, seja com esse nosso querido telespectador, fiel amigo de todas as manhãs, este que agora nos assiste de um quarto de hotel, de um leito de hospital, ó Deus, talvez num presídio. Esses que têm os seus sofrimentos já latentes, ó Deus, mas que estão à espera de uma palavra assim de ânimo, de uma palavra de alegria, de uma palavra de motivação. Então, é essa palavra, Deus, que eu profetizo sobre a vida desses queridos irmãos. Ser curado, ser liberto, viva em nome de Jesus Cristo. E que hoje, esta quarta-feira, seja uma quarta-feira de alegria. Ó Deus, para todos nós, alegria de termos, ó Deus, o Senhor como o nosso Rei, nosso Senhor e suficiente Salvador. Pai, eu faço essa oração. Concordo, ó Deus, com o tio Uri, com os meus irmãos, no precioso nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém.